Atos 2, de 1 em diante, texto que todos os cristãos conhecem. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. O que veio do céu, gente, não foi o vento. O que veio do céu foi o som. Amém? Não foi o vento que entrou na casa, foi o som que entrou no cenário. E o som era o som do vento. A palavra foi o som que saiu, não é? Então o universo foi criado pela palavra, mas a palavra foi um som, foi audível, ela ecoou. Então o som, Deus usa o som. Amém? Deus usa o som. O vento veio e encheu toda a casa onde estavam sentados. E aí o que acontece? Apareceram distribuídas entre eles, entre os 120, né? Línguas como de fogo. Línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Não havia diferença. Os apóstolos estavam ali, as mulheres estavam ali, os discípulos estavam ali, e as línguas sobre todos de forma igual e sem distinção. Sobre cada um deles. Todos ficaram, não apenas os apóstolos, não apenas os discípulos, não apenas as mulheres, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Com a consequência disso, começaram a falar em outras línguas, conforme em outras línguas, saltou aqui, conforme em outras línguas, segundo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E estavam morando, vocês já conhecem essa parte, mas nós vamos ler, estavam morando ali em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, porque o som encheu a casa, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Obviamente, as pessoas do lado de fora não estavam ouvindo apenas um tipo de voz, estava um burburinho muito grande com vozes diferentes. Quando as pessoas do lado de fora ouviram aquela voz, a multidão foi para lá, foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, ou seja, na língua materna, né? E estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, ou seja, os convertidos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar, eles falaram também árabe, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito ou predito por meio do profeta Joel. O que foi predito por meio do profeta Joel. Gente, o negócio salta, só Jesus, aleluia, glória a Deus. Desacostumei porque eu estava aqui o tempo inteiro, né? Vamos para o Joel, profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito. Estão lendo isso aí, gente? Ou não estão lendo isso aí? Sobre toda a carne. Eu estou pegando aqui o curso. Sobre toda a carne. E aqui na versão, eu gosto da versão que está dizendo assim: o meu espírito sobre toda a humanidade.
Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos, os escravos, e sobre as minhas servas derramarei o Espírito naqueles dias e profetizarão. Pedro encerra a profecia de Joel aqui, mas a profecia ela continua, continua dizendo que mostrarei prodígios. Encerra um ponto. 19: mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvem e fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus encerra a profecia de Joel aqui, mas a profecia de Joel termina com outros termos. Acrescenta algo que no monte de Sião o Senhor estará lá, e afluirão para o monte Sião todos aqueles que forem salvos, e os gentios e todos aqueles que o Senhor chamar estarão afluindo para aquele lugar. Em outras palavras, é como se o profeta Joel estivesse dizendo: a partir de Jerusalém essa salvação será anunciada a todos, e foi isso que aconteceu. Pedro não se refere a esse último ponto, porque esta é uma parte da profecia que ainda não cumpriu como um todo, e ainda falta algo para se cumprir. Bom, esse é o texto. E aí, a pergunta que eu fiz a mim mesmo hoje, e normalmente eu sempre faço dessas perguntas, por que a gente deve celebrar Pentecostes? Essa é a tentativa que eu quero responder nessa noite. Por que a gente, como igreja, deve celebrar a festa de Pentecostes, ou simplesmente o Pentecostes? Eu li o texto, expliquei o texto. Vamos agora simplesmente pensar nele como quem de fora. Estamos distantes desse texto 2000 anos. Agora, olhando de fora de um texto de 2000 anos, eu vivo hoje, no ano de 2023, como eu ainda devo celebrar uma festa como essa? E se devo celebrar uma festa como essa, por que celebrar Pentecostes? E aí foi que eu apontei algumas coisas. Primeiro, porque é uma festa que fala da provisão de Deus para seu povo todos os anos. Significa que Deus não falha em sua provisão. Pentecostes nos lembra que todos os anos Deus está com a gente. Aleluia! Que todos os anos, ano após ano, não importa o tempo de vida que você tem, os mais velhos aqui, septagenários, mais de 70 anos, os que estão com Cristo, Deus continua com você todos esses anos, suprindo a sua vida. E todos os anos somos convidados em Pentecostes a lembrar que Deus ainda continua sustentando a nossa vida. Esse é o primeiro motivo porque devemos celebrar Pentecostes. O segundo motivo pelo qual a gente deve celebrar Pentecostes é porque é uma festa que marca o nascimento da igreja. E a igreja não deve se esquecer disso. Olha, gente, a igreja nasceu em Pentecostes. E a igreja não pode se esquecer que nasceu em Pentecostes. Porque essa festa é importante para nós, porque é a festa do nosso nascimento. Aleluia. Pentecostes é o aniversário da igreja. Número 3, por que eu devo celebrar Pentecostes? Porque Pentecostes é uma profecia que se cumpre. E como toda profecia divina, há coisas que ainda vão acontecer. Diga: Pentecostes é uma profecia. Mas, gente, mas como toda profecia divina, Pedro encerrou num ponto. Aquilo que Pedro falou, o sol escureceu, a lua não deu sua luz, estrelas caíram, não aconteceu nada disso ainda. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, o dia do Senhor não chegou ainda. Jesus não voltou ainda. O dia do juízo não chegou ainda. Então, como toda profecia divina, Deus faz uma profecia e ela vai respingando na história. A gente vê a profecia, uma palavra inteira, mas aquela frase inteira não significa que aquilo tudo
tudo vai acontecer em um determinado momento, ou aconteceu no passado. Ela começa lá de trás e vai respingando na história, caindo aqui, até que ela se complete totalmente. Toda profecia divina, ela não é completa. Nós estamos dentro de uma profecia sobre Jesus, lá em Daniel, que o filho foi tirado, o Messias foi tirado na semana de número 69. E falta uma semana para a semana de número 70. Nós estamos na semana de número 69 porque o Cordeiro foi tirado, o Messias foi tirado do meio da terra. E nós estamos há 2000 anos nessa semana. E a semana de número 70 ainda não aconteceu. E sabe o que vai acontecer? Hoje eu estava lembrando da porta dourada de Jerusalém. Os árabes, para que os judeus não abrissem a porta. Vocês lembram que eu já falei aqui sobre as portas dos muros em Esdras, lá no outro templo, né? Da reconstrução do templo, dos muros. E lembra que a porta dourada está fechada e os árabes colocaram um cemitério na frente da porta dourada, porque os judeus não tocam nos mortos, que é para os judeus não abrirem a porta dourada, que é a porta do Messias. Mas com cemitério ou sem cemitério, quando Cristo voltar, a porta vai ser aberta. Glória a Deus. Assim como ele entrou com a jumentinha pela porta dourada, ele vai entrar com o rei pela porta dourada. A porta vai ser aberta, com cemitério ou sem cemitério ali. Não importa se eles tentaram bloquear. Os árabes compreenderam a profecia, os sultões compreenderam a profecia bíblica, construíram um cemitério para impedir a profecia de se cumprir. Mas quem é o homem que pode impedir a profecia de se cumprir? Porque existem coisas nas profecias que ainda não aconteceram, outras coisas vão acontecer. Por isso eu tenho que celebrar Pentecostes, porque se Pentecostes é uma profecia. Número 4. Por que eu devo celebrar Pentecostes? Porque Pentecostes marca a entrada de um tempo novo no calendário espiritual de Deus. E isso nos mostra que Deus se move em nosso tempo. Glória a Deus. Pentecostes marca a entrada de um tempo novo no calendário espiritual. Todo ano Deus muda o calendário. Todo ano o calendário muda. Todo ano Deus acrescenta algo. Todo ano o dia está mais próximo. Todo ano Deus faz coisas novas. Por quê? Porque Deus se move no nosso tempo. Deus não habita no nosso tempo. Deus habita no tempo eterno. Mas Deus ama se intrometer na nossa vida. Deus ama se intrometer na nossa vida. Deus ama quebrar a história humana. Deus ama dizer aos homens que as histórias que nós construímos não são exatamente como nós desejamos, porque ainda há uma história que Deus está conduzindo até que tudo se cumpra como Ele determinou. O mundo pode estar pior, o mundo vai continuar a ser pior ainda em termos de moralidade, de ética. Você vai ver coisas piores, gente mais chula, mais vil, mais baixa. Você vai continuar vendo coisas piores acontecendo em termos de ética e de moral. Às vezes não tanto de violência, porque a questão é que a violência tende a diminuir, porque o anticristo precisa controlar a violência. Então a tendência é que a violência diminua, mas a tendência é que a imoralidade aumente, é que a licenciosidade aumente, é que a falta de amor e respeito pela vida do outro aumente. Isso já nos foi dito, mas ainda que tudo isso de ruim esteja acontecendo, Deus ainda fala assim: a história ainda está na minha mão. Sim, são 7 coisas, acabando. Por que devemos celebrar Pentecostes? Porque Pentecostes nos lembra que o Espírito Santo ainda está aqui entre nós e dentro de nós até hoje. Ele veio naquele dia, nós vemos aqui 2000 anos, e desde aquele dia ele está na terra, na igreja,
nosso meio e dentro de nós. Pentecostes nos lembra que foi Pentecostes que trouxe o Espírito Santo para nós. Ele veio, ele não virá. Eu não busco a presença do Espírito, ele está. Eu não clamo para que ele venha, ele está. Eu não digo, vem que a casa é tua, a casa já é dele, quem você é Jesus. Eu imagino que o Espírito Santo fala isso. Que conversa estranha é essa, pedindo para eu chegar? Eu já estou. Pedindo para eu vir, eu já moro. Pedindo para eu tomar conta, se já é meu. É que você não percebeu. É que você não leu a Escritura corretamente, você não entendeu a nova aliança. Você ainda está no tempo da velha aliança, você ainda está pensando como os homens, os profetas do passado. E o Espírito Santo vinha de vez em quando, vinha de vez em quando, vinha e saía. Você está como Davi dizendo, não tire o teu Espírito de mim. Ele não sai. Davi não me entendia, porque Davi não estava na nova aliança. Os profetas não conheciam essa parte, porque eles não estavam na nova aliança. O Espírito de Deus não habitava neles. Então é claro que Ezequiel vai dizer, e veio sobre minha mão do Senhor tal dia, tal dia, tal dia. Eu estava junto do rio Quebar, eu estava na beira do sei da onde, eu estava à noite em tal lugar, e a mão do Senhor me arrebatou, e aí eu estava em determinado lugar, e o Espírito do Senhor veio e me levou para tal lugar. É claro! Porque o Espírito Santo não habitava, mas em Pentecostes ele veio para ficar para sempre. Glória a Deus. Pentecostes deve nos lembrar que o Espírito Santo está aqui. Agora você é convidado a tocar em você, você que é cristão. Pegue o seu coração. Diz, o Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo está em mim. Feche os seus olhos e diga, tu habitas em mim. Tu habitas em mim. Mesmo que eu não sinta. Mesmo que eu não sinta. Mesmo que eu não perceba. Mesmo que eu não perceba. Ele é dono. Sexto lugar, por que nós devemos comemorar, celebrar Pentecostes? Porque todos os anos Pentecostes deve nos lembrar que ainda há uma colheita de vidas que precisa ser feita. Pentecostes fala da colheita dos primeiros frutos. Os primeiros frutos do ano. Tabernáculos encerra a colheita anual. Pentecostes nos fala de colheita. E se nos fala de colheita, Pentecostes está dizendo assim, ó, ainda tem vidas que precisam ser salvas. Ainda tem almas que precisam ser ganhas. Sim, ainda tem gente nessa região, nessa cidade, nesses bairros que precisam ser alcançados pela colheita. Você precisa fazer parte. O cristão, uma vez convertido, se torna a rede. Você não é a isca, você é a rede. Diga, eu sou a rede. Eu sou a rede. Amém? É você quem desce? É você quem traz? É você quem ganha? É você quem evangeliza? E por que você evangeliza, ganha e traz? Porque você sabe que aquela vida precisa ser ganha. Que aquela vida precisa fazer parte da colheita. Que Deus está pensando nela. E que Deus deseja salvá-la. Gente, é difícil, algumas pessoas são muito difíceis. Gente muito complicada, é? Mas você não deve desistir delas nunca. Até o seu último dia de vida, você deve continuar orando por elas, chamando elas, convidando elas. Elas vão dizer, não me chame mais. Você fala, tá bem. Outra semana você chama de novo. Sim.
Não, eu não quero que você me fale mais dessa igreja. Eu não quero, vamos ficar amigos, para você não perder o amigo, nem a mãe, nem o pai, nem o irmão, nem o tio, nem o parente. Vamos ficar assim, vamos fazer um acordo entre nós. Vamos fazer um acordo. Você nunca mais fale negócio de igreja de Jesus, nem me chame para ir para o culto da sua igreja, tá bom? Você fala, tá bom. Aí no outro dia você chama de novo. Mas eu já não te disse. Esqueci. Não me chame mais, tá bom? Tá bom. No outro dia você manda uma mensagem de convite. Olha, vai ter culto hoje. Nunca desista. Aquela vida, até o último dia dela, é um alvo de Deus. Cada pessoa que está aqui na nossa região, na sua rua, no nosso bairro, tem um alvo na testa. Bom, os anjos de Deus vão recolher aqueles que têm o selo de Deus na testa. Então o alvo está na testa. Cada pessoa do seu pai, seu vizinho, mais difícil que seja, é ruim. Ele tem um alvo. Ele é um alvo de Deus. Amém? Talvez eu não consiga falar com ele. Eu tenho dificuldade. Ele não deixa entrada. Ele não abre. Ele é ruim mesmo. Mas a oração chega em qualquer lugar. Olha, Senhor. Olha para essa vida. Ele pode te glorificar. É ruim. Mas os ruins são como Pedro. Os ruins são como Paulo. Estava querendo matar os crentes. Depois se converte, morreu pela igreja. Os ruins são os melhores. Os mais brutos são os melhores. O que mais faz som alto, depois se converte, não põe um som alto. Aleluia, aleluia. Você pode ver, o camarada que fazia bagunça na tua porta, na tua rua, no dia que se converte, o som não é mais alto. Ele tem vergonha de aumentar o som. Isso aí, Jesus. Tem vergonha de aumentar o som. Ele tem vergonha. Porque ele tem vergonha do que ele fazia antes. Porque aí ele descobre o que ele fazia antes era errado. Ele percebe que aí a verdade entra e se envergonhava os outros. E eu não quero mais isso. Ele muda. Por isso ele não liga o som crente alto para incomodar os outros. Porque ele também fazia isso antes. Ele não quer se ligar da sua própria vida. Eu colocava o som da gafieira, o som brejeiro, para não falar outra coisa, alto, incomodava todo mundo. Agora vai incomodar todo mundo com o som de crente. Não, ele fica educado, vai dizer, não, eu não tenho que incomodar. Porque as outras pessoas não são obrigadas a ouvir. Aí a consciência dele vem. As outras pessoas não são obrigadas a ouvir um tipo de música que eu gosto. Hoje eu entendo, infelizmente é uma cegueira, mas ele é um alvo. Na testa dele tem um alvo. A partir de hoje, você vai olhar para cada pessoa ao teu redor, teu vizinho, ou teu colega de trabalho. Você vai olhar, você vai imaginar um alvo na testa dele. Pentecostes nos lembra que uma colheita de vidas ainda precisa ser feita. A gente não vai ganhar a cidade toda, mas nós temos que sonhar em ganhar almas, porque isso está no coração de Deus. Por último, celebrar Pentecostes. Por que celebrar Pentecostes? Porque Pentecostes tem de nos mover em duas áreas vitais. Diga, vitais. Vital é coisa de vida ou morte, certo? O Pentecostes precisa nos mover em duas áreas vitais para a igreja. A primeira é a palavra profética. E a segunda é a evangelização. Sem evangelização a igreja morre. Sem a palavra profética a igreja não tem vida. O que é a palavra profética? É a palavra de Deus. O ensino da Escritura é uma palavra profética. A profecia é uma palavra profética. O que nós estamos fazendo aqui, falando sobre Joel, é uma palavra profética que se cumpriu. O que nós estamos fazendo em Atos capítulo 2, que está se referindo a Joel, é uma palavra profética. Estamos falando a palavra profética, é a palavra que saiu da boca de Deus. Então é vital para a igreja entender a palavra profética.
Pedro vai dizer assim: atentem bem para a palavra profética, porque ela é como a luz da manhã, que vai surgindo, vai clareando o dia. Pedro disse isso na sua primeira carta, e vai ficando claro, o dia vai ficando claro, até que se torna dia perfeito. Pedro diz: atentem para a palavra profética. É vital para a igreja que ela prepare a palavra que sai da boca de Deus. Não estamos falando aqui de profecias comuns, estamos falando aqui do que Deus fala, da palavra de Deus. As profecias, os profetas, aqueles que têm dons, amém, porque o Espírito Santo está presente. Se o Espírito de Deus está presente na igreja, não há como não haver coisas sobrenaturais. Se o Espírito de Deus veio em Pentecostes, som, com a vibração do som de Deus, encheu o lugar, as pessoas falaram em línguas que não aprenderam, houve sinais, milagres, prodígios, 3.000 almas no primeiro dia se converteram. Como é que os dons não vão operar na igreja? O Espírito Santo está na igreja, os dons têm que operar na igreja. Falar em línguas é uma coisa normal, interpretar línguas deve ser normal, profetizar deve ser normal, curar, libertar deve ser coisas normais, porque o Espírito Santo está presente e o Espírito Santo é sobrenatural. Aleluia. E se o Espírito Santo está na minha vida tem que ter alguma coisa de sobrenatural. Porque é o Espírito Santo. Mas o que é vital para a igreja é a palavra profética e a evangelização. Porque a igreja não entendeu que o sobrenatural, a palavra profética e que a evangelização são vitais para ela. Se ela não fizer isso, ela morre. Se a igreja não entender que a palavra profética e que a evangelização são vitais, a igreja morre. Fecha as portas. Amém? E Pentecostes, todos os anos, precisa nos lembrar que a palavra profética é importante, que a presença do Espírito é importante, que o sobrenatural de Deus tem que fazer parte da igreja, e que ganhar almas é tarefa essencial de cada um dos senhores e das senhoras, dos jovens aqui, do menor ao maior. Todos nós temos que ganhar vidas, ganhar almas, porque a evangelização é a tarefa que nos foi dada. A última ordem de Jesus não foi que você se tornasse um profeta. A última ordem de Jesus não foi que você se tornasse um apóstolo. A última ordem de Jesus não foi que eu me tornasse um bispo. A última ordem de Jesus foi: vão, façam discípulos em todas as nações. Não foi que ninguém tivesse cargo. Não foi que construíssemos igrejas suntuosas. A última ordem de Jesus não foi que tivéssemos um show de luz na igreja. Nós podemos usar tudo isso. Estou falando, não. A última ordem de Jesus não foi nada disso. A última ordem de Jesus foi: vá. E enquanto você estiver indo, ganhe almas, faça discípulos, ensine o que eu ensinei, batize essas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o papel da igreja. Amém. Amém. Nessa noite, nós vamos encerrar.